Olá, sobre essa enquete que eu fiz no Instagram. É uma pergunta sobre esse mezanino vagão que eu desenhei aqui do lado, ok? Esse é um projeto que eu fiz, onde já tinha uma estrutura e o cliente resolveu fazer um mezanino ali para ter um acesso secundário ali da garagem, ok? E a questão aqui é o seguinte: esse mezanino está apoiado aqui numa viga da cobertura, ele está com dois montantes aqui, ó. Ele tem essa diagonal, uma viga aqui central e outra diagonal aqui, certo? E a pergunta foi relacionada a essa carga da viga que está suportando esse sofá, que está suportando esse deck de madeira aqui, entendido? A pergunta, claro, tem carga de vento nessa cobertura aqui? Provavelmente tem, mas a pergunta está relacionada a esse esforço aqui, até porque o vento vai variar para cima ou para baixo, dependendo do sentido do vento, ok? Bom, sabendo isso aqui então, as quatro opções que a gente tem é o que? Tração, compressão, não tem esforços e momento, ok? Só uma dessas alternativas pode estar correta, ok? Não tem como ter, digamos, mais alternativa funcionar, ok? Então a questão aqui é o seguinte: eu fiz um modelo aqui da estrutura, ok? Vamos dar uma olhada nos esforços. Primeira coisa, tá? Aqui tu pode ver que eu desenhei, ó, barras articuladas, tá? Mas vamos colocar aqui, ó, se tivesse momento, vou colocar nós engastados, por quê? Porque vou falar, claro, se você articulado e forçado, não vai ter momento, mas vou colocar aqui, ó, nós engastados. Vamos verificar se esses montantes vão ter um momento flutuador considerável, ok? E a questão é, os montantes vão ter momentos flutuadores mínimos, ok? Então são momentos flutuadores bem pequenos, tipo na ordem de 0.0, aqui foi no máximo 0.029 kgfm, ok? Tá? Claro, comparado ao momento flutuador da viga aqui, ó, é 10 vezes menor. Então, os montantes em si não têm esforços consideráveis, ok? Tá? Não é momento flutuador primariamente. Por que eles não têm momentos flutuadores consideráveis? Basicamente porque minha estrutura ela tem uma altura gigante, porque ela tem uma altura, ela começa aqui da parte de baixo que já com mais de em torno de 1,5 m e aqui chega a quase 2,5 m, então tem uma altura considerável. Ela tem uma inércia muito pesada. Para que o montante suporte o momento, eu tenho que ter deformação. Para ter deformação, eu não poderia ter uma inércia muito pesada. Então ele puxa um momento flutuador muito pequeno, entendido? Então a questão é não é o momento em si, tá? Agora, e as cargas axiais? Agora que eu coloquei momentos, é capaz de um pouco carga axial, mas a questão é o seguinte aqui, ó. Essa barra aqui, ó, vamos ver os valores. Essa parte aqui, ó, tem uma carga de compressão de 250 kg. Essa barra aqui, ó, tem uma tração de 440, aqui eu tenho uma tração de 395, quase 400, e aqui eu tenho uma tração de 239. E os montantes? Os montantes, esse aqui, ficou com uma compressão na base e uma tração no topo. Isso acontece porque ele está com 5 kg de tração na base, 5 kg de compressão na base, 2 kg de tração no topo. Por quê? Porque ele pesa 7 kg. Okay? Então ele está mandando um pouco de carga para cima e um pouco de carga para baixo. Mas é só o peso próprio dele. E esse outro montante? Ele está com 37 kg, está com uma tração, mas é porque ele tem uma rigidez. Okay? Ele está com 41 kg aqui. Ó. Se eu voltasse para aquele modelo rotulado, essa carga que estava em 41 kg ali, ó, ia ser praticamente nada, e ainda assim são esforços bem menores que qualquer outro valor, tá? Então estava 41 por causa do engaste forçado ali, ó, que foi para 5 kg, ok? Então a questão é, os montantes não suportam tração, os montantes não suportam compressão, e se eu tirar eles a obra cai. Pera aí, como assim? Como assim, tipo, os montantes, você não suporta tração, não suporta compressão? Qual a função deles? Tá? A função deles é estabilidade do mezanino. Como assim? Basicamente a questão aqui é o seguinte, ó, o que eu fiz aqui para vocês entenderem, tá? Eu peguei aqui, ó, o meu celular e coloquei ele em um pano, ok? Por que isso? Bom, basicamente a questão aqui, que ele está reto, tá? O meu mezanino, ele tem um peso, uma carga distribuída, igual ao meu celular, ok? Ele está sendo com uma carga distribuída dentro desse pano aqui, que é como se fosse as duas barras tracionadas, ok? O que vai acontecer aqui, ó? Eu vou levantar os dois panos, tá vendo aqui, ó, que o mezanino inclinado? Pois é, tá? Quando eu deixar pendurado aqui, ó, dependendo a altura dessa mão e a altura dessa mão, o mezanino vai ficar caindo para um lado ou caindo para o outro, ok? Então a questão é, e claro, dependendo da carga distribuída, não está posicionada a carga, não posso jogar o celular mais para o meio aqui, ó, o que aconteceu? Agora inverteu, ok? Para deixar ele reto, tem que ter uma posição diferente. Joga um pouco mais para o meio, ó, e vai ficar uma posição diferente para ele ficar reto, ok? Então essas barras aqui, esses dois montantes, tem qual função? Tem a função de garantir que o meu mezanino não fique balançando dependendo onde está a carga, ok? Então ele tem uma função puramente de estabilidade, ele é um travamento da estrutura, ok? Ele vai suportar tração ou compressão? Ele pode suportar tração ou compressão,
dependendo de onde está a carga. Ok? Então, a questão é que ele não tem esforços globais, ele tem esforços locais apenas de equilíbrio para evitar que meu mezanino fique balançando para lá e para cá, igual que eu estou com esse pano aqui, ó, pendurado por pendurado por dois lugares, né? Dependendo da posição que está o celular, dependendo da posição que está a carga, eu deveria ter uma viga com inclinação diferente. Como eu posso pôr a inclinação dessa viga aqui de cima, eu coloco essas duas barras aqui. A questão é, eu poderia colocar só uma barra? Tecnicamente eu poderia. Tá? Se eu colocar só uma barra, agora o que vai acontecer aqui é o seguinte, vou colocar isso novamente aqui, ó. Colocando só uma barra, ela continua estável. Okay? Então, se eu continuo estável, tecnicamente aquela barra não tem necessidade. Tá? E o que aconteceria com a outra barra nesse caso? O que aconteceria com a outra barra, ela continuaria basicamente sem esforço, que deu 14 kg de compressão. Okay? Então ela continua sem esforços, porque só precisa de uma barra para travar. Okay? Esse mezanino é o formato dele que dá a resistência aqui, que dá o efeito de arco, o efeito de arco invertido, né? Que segura ele, entendido? Então se eu tiver uma barra para garantir que o mezanino fique estável, ele vai ficar estável, certo? Essa é a questão. Agora, eu vim aqui, ó, desenho um outro mezanino aqui, ó, tá? O mezanino se fosse reto, tá? Se fosse reto, se eu deixar a distância daqui até aqui igual, eu também não vou ter esforço nenhum aqui, ó, tipo 2% aqui, 2% aqui, ó. Tecnicamente o que eu tenho de esforço aqui, ó, é mínima coisa, tá? Olhar a carga axial, novamente só por causa da rigidez dessa barra, mas é tipo, 4 kg, 5 kg, entendido? Então, os esforços são mínimos. Eles são apenas de estabilidade da estrutura. E eles vão entrar como apenas esforços de travamento da estrutura. Agora, eu posso realmente considerar que isso aqui é 4 ou 5 kg aqui? Essa que é a pergunta. Não, eu não posso. Por quê? Justamente porque eu não tenho certeza absoluta que isso é uma carga distribuída. Como assim? Bom, a questão aqui é o seguinte, ó. A hipótese de carga que eu estou olhando aqui, ó, é a seguinte. Eu tenho uma carga distribuída aqui, ó, só coloquei 500 kg como ideia base. Porém, o que pode acontecer é que eu não tenha carga de fora a fora. Ok? Pode acontecer a possibilidade de eu ter carga só de um lado. E o que acontece com essa mesma estrutura se eu tiver carga só de um lado? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Ela estava passando com todas as cargas, essa barra falhou. Por que essa barra falhou? Bom, porque essa barra aqui, ó, agora ela está estabilizando. Essa barra também está estabilizando. Quando elas estão estabilizando, o que vai acontecer que elas vão gerar agora sim, elas têm uma carga axial. Essa vai ter tração e essa vai ter compressão. Ok? Então é impossível que as duas barras tenham tração ou as duas barras tenham compressão. Porque se um lado levantar, o outro vai baixar. Então, se uma barra estiver tracionada, outra está comprimida igualmente. Ok? Então, o global delas é não ter esforço. Pode ter uma pequena diferença por causa do peso próprio, mas tirando isso não tem esforços. Tá? Só que acontece, com essa barra tracionada está comprimida, vai surgir um momento fletor nessa barra aqui, ó, para suportar essa carga de compressão e tração. Ok? E consequentemente, essa barra aqui antes era só para compressão, agora ela é para flexo, compressão. Ok? Então o que vai acontecer? Essa barra aqui, ó, vai falhar. Tá? Como que ela passaria? Eu teria que aumentar o perfil, colocar um perfil mais pesado aqui, ó, e direcionar a estrutura novamente para ela passar. Só que aqui vai entrar outra questão. Calculamos aqui novamente, beleza, e verificamos novamente. O que vai acontecer? Beleza, agora passa. Essa barra aqui, ó, tá quase falhando antes que ela não tinha quase nem esforço, ok? Então, o cuidado que a gente tem que cuidar com o mezaninos vagão não pode só calcular a estrutura, qualquer estrutura tipo vagão, eu não posso só imaginar que a estrutura vai ter uma carga perfeitamente distribuída, porque a alternância de cargas pode derrubar a minha estrutura. Entendido? Tá? Eu fiz um outro modelo aqui, ó, do mezanino vagão mais comum. Por quê? Porque uma estrutura vagão mais comum. Por quê? Porque o meu mezanino vagão ele foi pendurado em um telhado, então a carga está no banzo inferior. Mas muitas vezes a carga fica no banzo superior. Ok? A carga fica no banzo superior. Nesse caso, claro, né, essa barra aqui teria compressão. Ok? Por quê? Porque a carga está no banzo superior. Tá? E nesse caso, eu teria uma compressão aqui, ó, de 1 tonelada, mais 1 tonelada aqui. Entendido? Por quê? Porque a carga está no banzo superior. Agora, a questão que eu tenho aqui é o seguinte. A estrutura 90 está passando toda, ó, está passando tranquilamente. Se eu não tivesse essa carga aqui na ponta, ok? Eu poderia não ter a carga, poderia ter uma carga menor na ponta. O que aconteceria? Novamente vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ter as barras aqui, ó, com esforço, até os esforços são menores aqui nesse caso, tá? Mas o que aconteceria aqui é o seguinte, ó, esforço aqui, ó, a carga que se adicionou aqui, ó, foi para 0,8, reduziu aqui e reduziu aqui, peraí, carga, e nas barras, aqui, ó, tá? Mas a questão é, essa barra aqui, ó, continua com a mesma carga que a outra, porque ela está pendurada aqui, certo? Nesse caso aqui, até que eu não tive problemas, tá? Aqui está passando tranquilamente ainda. Está em 98%, mas está passando, ok? 98% aqui também.
Como que está os esforços de estrutura aqui, ó? Questão aqui, ó, o momento fator dessa barra aqui vai estar assim, ó, tá? Com essa carga inicial empurra para cima e já esses esforços pesados, ok? Nesse caso está passando. Agora, vamos voltar aqui, ó, só voltar para aquela carga adicional antiga, né? Aquela carga pode ser isso aqui, ó. Quando eu tinha uma carga de fora, se eu tivesse uma carga um pouquinho maior, por exemplo, se eu tivesse aqui, sei lá, 0,6 vezes 0,5, ok? O que aconteceria aqui agora? Seria o seguinte, calculei aqui novamente, beleza. O que acontece com a estrutura? Aqui está falhando, se aumentar um pouquinho a coisa. Mas a questão que eu quero demonstrar é essa barra aqui em cima que vai comportar, como se fosse comportar agora. Tá? Aumentar um pouquinho essa barra aqui também, colocar essa barra que passe. Tá? Mas a questão é, beleza, essa estrutura aqui, ó, atualmente está passando. Se eu eliminar a carga, não tinha acontecido porque realmente ficou no limite da barra, mas se eu eliminar a carga agora, nesse caso, essa barra superior falha. Por quê? Porque tirar um pedaço da carga do mezanino vagão pode aumentar os esforços nele. E por que isso acontece? Isso acontece porque, vamos pegar isso aqui, ó, e demonstrar o que aconteceria numa barra se não fosse mezanino vagão, ok? Jogar essa barra 1 metro para cima e recalcular ela, para ver se eu vou inteiro, no caso aqui, ó, tá? Tem que até colocar uma barra mais pesada aqui, tá? Ou, na verdade, não importa a barra passar ou não, o que eu quero demonstrar aqui é o seguinte, ó, momento fator dessa barra, colocar uma escala menor aqui, ó, tá? A questão é, essa barra tem esse formato aqui, tá? O momento fator tem esse formato. Complica eu fazer uma estrutura com esse formato em arco, né? Então o que acontece que na prática, até quem sabe jogar isso aqui um pouco mais para baixo, tá? Mas o que acontece na prática é o seguinte aqui, ó, eu venho aqui, ó, no mezanino, se eu for fazer um mezanino vagão, qualquer outra peça vagão, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou pegar uma barra, vou ligar daqui até aqui, ó, tá? Pegar uma barra aqui, ó, ligar daqui até aqui, eu vou pegar uma outra barra, ligar daqui até aqui, ó, eu vou pegar uma terceira barra e ligar daqui até aqui, ó. E essa diferença de esforços que eu tenho vai ser, digamos, equilibrada pelo momento. Agora, essa mesma barra aqui, ó, voltando para cá, carga, eliminar a carga nas barras aqui, ó. O que aconteceu aqui foi o seguinte, se eu eliminar essa carga da barra, o que vai acontecer é, verificar esforço aqui, normalmente o momento fator se torna assim, ok? Então ele fica mais levantado de um lado que do outro. Então essa diferença que faz essa barra falhar, entendido? Então, para o mezanino vagão funcionar corretamente, eu tenho que ter um formato de momento similar a esse, ok? Se eu tiver um diagrama de momento, no caso igual que eu estava tendo ali, ó, que era o quê? Que era um momento fator, assim, ó, só desenhar ele com uma linha aqui, ó, mas ele era assim, ele era, aqui estava certo e tudo mais, mas aqui ele começa a subir e ele vai reto aqui, ó, não vai funcionar, ok? Inclusive, carga, e na carga nas barras, se eu tirar essa carga também, vai piorar mais dentro da situação, ok? O que vai acontecer aqui agora, que o momento vai ser assim, ó, até colocar uma escala maior, mas o momento vai ser assim, e daí como o meu mezanino vagão não tem o formato do momento, ele não funciona. Ele só funciona adequadamente quando ele tem formato do momento. Até tem um vídeo meu de análise de uma cobertura em mezanino vagão, em vagão, né, que é estrutura vagão, que ela falhou justamente por causa disso. Ok? Novamente, voltando para cá, aqui está passando. Se eu apagar aquela carga aqui, e eu apagar essa carga aqui, ó, a gente viu que falha. Falha por quanto? Que entra a questão. Atualmente aqui, ó, tem uma falha por o máximo aqui, ó, 19,43%, certo? Se eu também apagar essa carga aqui, ó, estava em 19,4%, certo? Se eu apagar mais carga ainda, a falha vai para... Aqui passou até 115%, menos mal, tá? Então não aconteceu falha. Por que não aconteceu falha? Basicamente porque as cargas estão ficando bem menores, tá? Mas se eu tivesse, ao contrário disso, só o dobro de carga aqui, ó, eu teria uma falha, tá? Se eu tivesse 1,2 toneladas aqui, ó, ou seja, em vez de tirar a carga pela metade, jogar toda a carga para a esquerda, o que aconteceria é que daí aqui sim falharia drasticamente 206%, ok? Então, e aqui 450, porque realmente está totalmente fora de como a peça foi feita para suportar. Entendido? Então, a questão base é que não tem esforços, e se surgir algum esforço, ele vai ser totalmente eliminado pelo outro lado, ok? Se essa barra aqui estiver comprimida, sabe, por 100 kg, essa que vai ter que estar tracionada próximo de 100 kg, quem sabe uns 110, mas próximo de 100 kg, e o global é que não tenha esforços em um mezanino vagão. Entendido? Uma última questão que pode acontecer realmente é que se o mezanino vagão for excêntrico, eu posso fazer ele excêntrico se eu tiver uma carga maior. Por exemplo, aqui, ó. Vamos imaginar que aqui, ó, esse mezanino vagão está tranquilo aqui, ó, mas vamos imaginar que eu tenho um mezanino vagão na parte superior, ok? Então, quem sabe eu tenho uma carga, sei lá, de 2 toneladas aqui, eu tenho uma carga de 1,5 toneladas aqui, e aqui nessa região tem uma carga de 1 tonelada. O que vai acontecer é que desde que o diagrama de momento fique similar à peça, tá tranquilo, ok? Essa é a questão básica que a gente tem que entender, tá? Vou jogar isso aqui para cima, a gente verificar só o diagrama de momento separado, mas a questão é que, nesse caso aqui, ó, que meu diagrama de momentos está mais próximo do formato
o mezanino vai funcionar melhor. Agora, se eu tiver muita carga distribuída e o mezanino estiver excêntrico, vai falhar. Aqui está falhando porque é uma barra muito pequena, mas a questão é, se aumentar, eu consigo fazer isso aqui passar. Entendido? Questão base de um mezanino vagão. Ou, é só o mezanino vagão? Não, isso aqui vai valer para uma treliça também. Isso aqui vai valer para qualquer sistema de formato, né, com várias barras. É que, se a minha estrutura tiver o formato da força cortante do momento trator, ou o meio termo entre elas, ela vai funcionar muito bem. Tá? Se ao contrário disso, eu fizer, cortando o caso com uma inércia no meio, similar a um cortante, coisa assim, mas a questão é que, se a minha estrutura tiver um formato muito diferente do momento, o que vai acontecer é que, consequentemente, eu vou ter uma estrutura muito pouco eficiente. Ok? Então, o nosso objetivo, quando vai fazer qualquer treliça, não só o mezanino vagão, o mezanino vagão é só um tipo de treliça sem, basicamente, um vagão, né? Se for, desenhar uma treliça, por exemplo, vou pegar aqui, ó. Primeiro vou desenhar uma treliça normal. Ok? Uma treliça normal aqui, ó, vai ser assim. Então, posso até apagar aqui, ó. Mas uma treliça normal, está com dois montantes no meio, tá? Vai ser o quê? Vai ser a treliça aqui, tá? Eu vou ter uma barra aqui, eu vou ter uma barra aqui, ó. E eu vou ter, isso aqui vai ser um mezanino vagão, porém, para isso aqui virar uma treliça, eu coloco uma barra no meio. Essa barra no meio tem uma força proporcional ao cortante. Com o cortante abaixo no meio, eu só tiro essa barra central de cortante baixa, ok? Isso que é a questão do mezanino vagão. Agora, uma treliça, ainda assim vai ser o mesmo princípio, que eu vou tentar desenhar ela com um formato similar ao momento trator. É por isso que pontes em arco só tem os montantes, nem precisa de diagonais, só para suportar basicamente só para suportar um deck reto, ok? Não precisa de diagonais porque ela tem formato do momento trator. Eu sempre tento pensar no formato do momento trator ou similar ao momento trator. Não precisa ser exato o formato do momento trator, pode ser similar. Beleza? E no caso de uma treliça, se eu for aumentando a superfície, ela nem precisa ser em si o formato do trator. Pode ser tipo o formato de uma raiz quadrada do trator, ou um formato similar ao proporcional cortante. Tá? Mas a questão é, se já uma treliça com um aumento de inércia constante, né? Uma tesoura, por exemplo, uma tesoura normal, ela tem uma inércia bem maior no centro, tá? Porque ela é assim, e aqui a base reta, né? Ela ganha inércia bem no meio, então ela tem uma eficiência maior que se fosse apenas uma barra reta, beleza? Mas por enquanto seria isso, e até a próxima.